Hoje é dia 31 de outubro e neste dia muitas pessoas comemoram a ocorrência da chamada Reforma Protestante. Porém, neste vídeo eu irei mostrar o que é que esse evento tem a ver com a história do Bitcoin e o que ele pode nos dizer acerca do futuro da criptomoeda. Saudações daqueles que nos assistem. Este daqui é o canal da Climb Investimentos, que é um local onde falamos sobre vários tópicos do mundo das finanças, como investimentos, planejamento tributário, criptomoedas e muito mais. Por isso, se esses assuntos são do seu interesse, se inscreve aí no canal, deixe o seu like e aperte o sininho e assiste o vídeo até o final para poder receber várias das nossas dicas. E o dia 31 de outubro é muito significativo, não porque ele é o dia do Halloween, mas sim porque ele marca o aniversário da chamada Reforma Protestante, que foi um evento ocorrido ali no século XV e que deu origem a um grupo de pessoas da fé cristã diferenciados dos ortodoxos e dos católicos. E essa data é muito comemorada principalmente por aquelas pessoas de fé evangélica, pois marca o nascimento da sua vertente. Porém, neste vídeo daqui, meu objetivo não é falar sobre religião nem coisas relacionadas à igreja, mas sim irei falar sobre o Bitcoin. E o motivo de eu estar gravando este vídeo no dia 31 de outubro é porque o dia 31 é muito significativo, não só para a história da igreja, mas também para a história do Bitcoin, pois, conforme vocês podem ver aí na tela, foi neste mesmo dia, 31 de outubro de 2008, 2h10 da tarde, em que Satoshi Nakamoto, a criadora do Bitcoin, ela lançou o White Paper, que é basicamente um documento detalhando de forma minuciosa como que funcionaria essa criptomoeda. Ou seja, nós podemos definir que o dia 31 de outubro foi o lançamento do Bitcoin. Lembrando que essa criptomoeda passou a entrar em funcionamento no dia 3 de janeiro de 2009, ou seja, poucos meses depois. E no Bitcoin, nada é por acaso, pois esse foi um sistema muito minuciosamente criado por Satoshi Nakamoto sobre várias formas diferentes. E isso é algo que já podia ser percebido logo naquela época. Inclusive, eu mesmo aqui nesse canal já fiz uma série de vídeos numa playlist detalhando o funcionamento dessa criptomoeda. E por isso, irei deixar o link para ela aqui no izinho. E o fato de Satoshi Nakamoto ter revelado o white paper do Bitcoin nessa data, 31 de outubro, muito provavelmente não foi por acaso, pois existe um grande paralelo que pode ser feito entre os eventos da Reforma Protestante lá no século XV e o Bitcoin. E de fato, eu acredito que entender a conexão entre esses dois eventos é algo fundamental, não só para poder entender o que é o Bitcoin, quais eram as intenções de sua criadora, mas também para poder saber o que é que pode ocorrer no futuro. E eu acredito que é muito importante saber disso, por isso que estou gravando este vídeo. E agora vamos entrar a fundo na história para poder entender o que é que foi essa tal de Reforma Protestante. Eu vou falar de vários fatos acerca da história da igreja, mas mesmo que você que esteja assistindo aí não seja partidário de uma religião em particular, me assista até o final, pois você vai entender o que é que isso vai dizer sobre o Bitcoin. E a Reforma Protestante é um evento que durou muito tempo, para falar a verdade, só que ela tem um marco muito importante no dia 31 de outubro de 1517. E para poder entender isso, é preciso falar que nessa época na Europa existia um país conhecido como o Sacro Império Romano Germânico. E esse país era meio que uma piada da época, porque ele era um país que não era um império, não era sacro, não era romano e também não era germânico. Porque o que acontece? O Império Romano do Ocidente acabou caindo no ano de 473 depois de Cristo. E muito tempo depois, lá por volta do século XI, esse país, o Sacro Império Romano Germânico, se alegava o herdeiro legítimo do antigo Império Romano. Só que além disso, ele também alegava ser o sucessor das tribos de povos germânicos que eram conhecidos como os bárbaros, que moravam lá na periferia do antigo Império Romano. E aí vocês já percebem que o país era meio que uma grande fake news da época, porque
meros anos anteriores, existia um herdeiro muito mais próximo do Império Romano, que era o Império Bizantino, que nasceu a partir da cisão entre o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. E além do nome do país ser uma fraude, porque ele não era românico, não era germânico, também tinha-se que ele não era sacro, pois se fosse para ter alguma cidade-estado que representava assim a fé cristã, essa cidade era o Vaticano. Mas enfim, e dentro desse Sacro Império Romano Germânico, assim como em boa parte da Europa daquela época, a igreja tinha muito poder, principalmente porque naquela época a Bíblia estava escrita em latim e muito poucas pessoas, notadamente os oficiais da igreja, sabiam ler ela. Então as pessoas comuns, que para falar a verdade quase nunca eram alfabetizadas em qualquer idioma daquela época, não tinham chance nenhuma de ler a Bíblia e por causa disso dependiam das interpretações passadas pela igreja. E outra coisa que era muito comum nessa época eram as chamadas vendas de indulgências. E essas indulgências eram essencialmente objetos sagrados que, segundo o que os oficiais da igreja daquela época diziam, eram objetos abençoados. E, portanto, a pessoa que comprava elas diretamente da igreja, diga-se de passagem, poderia ganhar vários benefícios, tais como perdão pelos seus pecados, um lugar garantido no paraíso pós-vida ou até salvação para mortos. Desde meados do século XIII, que várias dessas práticas vinham sendo criticadas e condenadas por membros da própria igreja. Só que boa parte deles acabou sendo condenado como hereges, acabou sendo queimado em fogueira, ou forçado a fugir, ou só morto mesmo. E em meio a esse espírito de questionamento das atitudes da igreja, surgiu um padre chamado Martinho Lutero, que ele percebeu que várias dessas práticas estavam em direta oposição ao que era ensinado na Bíblia. E por isso, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg as chamadas 95 teses, que eram um documento detalhando os erros doutrinários da igreja, além de várias outras das suas posições. E essas 95 teses falavam acerca de várias coisas, e entre elas estava o ponto doutrinário incrível de que qualquer pessoa poderia ter acesso direto a Deus sem ter que depender de intermediários. E além disso, elas defendiam a tradução da Bíblia para o idioma local do povo, a fim de permitir que qualquer pessoa que soubesse ler pudesse ter acesso aos textos sagrados. E esse evento acabou culminando em várias coisas diferentes, mas elas podem ser resumidas como o processo de separação entre igreja e Estado. E, portanto, todo esse processo acabou criando uma massiva descentralização do acesso que pessoas tinham à sua religião. E é aí que você pode estar começando a entender o ponto onde eu quero chegar, pois nós temos um evento no qual uma instituição centralizada, detentora de muita influência, acabou perdendo poder para um processo descentralizado que buscava tirar intermediários entre as pessoas. E você que está me assistindo pode já ter entendido o ponto onde eu quero chegar, pois esses dois eventos, a Reforma Protestante de 1517 e a invenção do Bitcoin de 2008, são ambos processos de descentralização e processos de separação. Um deles gerando separação entre Estado e religião, e o outro promovendo uma separação entre Estado e dinheiro. E é por causa desse paralelo muito importante que é porque eu acredito que foi justamente o dia 31 de outubro de 2008 onde Satoshi Nakamoto optou por publicar as suas 95 teses do funcionamento da sua criptomoeda, ou seja, o white paper. Quando você entende isso, você percebe que, da mesma forma como Lutero criticou os desmandos e abusos da igreja de sua época, assim também Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin para denunciar os abusos cometidos pelo Estado no campo monetário. Abusos esses tais como criação indiscriminada de dinheiro, salvamento de bancos, entre várias outras coisas. Inclusive, o próprio bloco Gênesis do Bitcoin, minerado lá em 3 de janeiro de 2009, continha
uma mensagem de protesto falando sobre um grande salvamento de bancos que o governo britânico fez em meio à crise financeira daquela época. Ou seja, o Bitcoin é um grande protesto contra o controle estatal sobre a moeda. É simplesmente genial entender esses tipos de conexões. E de fato, num mundo como hoje, em que tudo muda muito rápido e cada vez mais rápido, a capacidade de você fazer conexões entre dois ou mais eventos que aparentemente não têm nada a ver entre si é talvez uma das melhores habilidades que se pode ter. E de fato, eu mesmo já fiz aqui um vídeo no canal explicando como que uma série de livros japoneses pode lhe ensinar a investir melhor. Inclusive, irei deixar o link para isso aqui no izinho. E dentro dessa ideia que Satoshi Nakamoto tinha de promover a separação entre o Estado e o dinheiro, foi por causa disso que ele criou o Bitcoin da forma que ele é. Uma moeda descentralizada, que não pode ser censurada, não pode ser parada, e cujo controle não está realmente com ninguém. E que, além disso, por conta de sua estrutura descentralizada, remove intermediários do meio do caminho, sejam eles bancos, instituições financeiras, órgãos estatais e etc. O Bitcoin é realmente um dinheiro de pessoa para pessoa, ou nas palavras da própria Satoshi Nakamoto, um sistema eletrônico de dinheiro ponto a ponto. E de fato, é muito interessante fazer esses tipos de paralelos entre religião e o Bitcoin, pois muitas das pessoas da comunidade cripto acabam vendo Satoshi Nakamoto como uma figura meio religiosa. Eu discordo muito desse tipo de coisa, mas na opinião de algumas pessoas, é como se Satoshi Nakamoto fosse uma espécie de divindade que veio à Terra para abençoar os humanos com a criação do Bitcoin. Eu não compactuo disso daí, mas enfim, tem gente que defende esse tipo de coisa. E agora que você entendeu a história e como chegamos até aqui, pode-se entender o que pode vir a ocorrer no futuro. Pois como eu falei anteriormente, alguns dos efeitos da reforma protestante foi descentralizar o acesso das pessoas à Bíblia e acabar causando uma separação entre o Estado e a Igreja. E se a gente assumir que a mesma coisa vai acontecer no campo monetário, é bem possível que nós venhamos uma separação entre o dinheiro e o Estado. Ou seja, o Estado não mais podendo controlar o fornecimento de dinheiro via, por exemplo, bancos centrais ou bancos comerciais que praticam reserva monetária fracionada e imprimem dinheiro gerando inflação. Ou ainda de fazer o uso político do dinheiro, como, por exemplo, cortar o acesso de países que um determinado governo não gosta e com isso prejudicá-los. E se você acha isso extremo, saiba que foi exatamente isso que foi feito com a Rússia nesse ano por causa dos eventos da guerra, no qual vários dos países, liderados por Estados Unidos, se juntaram para impor sanções contra a Rússia como uma forma de perseguição política por causa de sua guerra. E você pode até achar que é nobre cortar o acesso e prejudicar um país porque ele resolveu começar uma guerra sem sentido, mas perceba que o poder de cortar qualquer um do sistema financeiro controlado por um determinado país é um poder muito grande e que pode ser muito mal utilizado para cortar basicamente qualquer pessoa que discorde politicamente do grupo que está no controle do Estado. Se você acha que é absurdo que qualquer pessoa detenha um poder desses, então parabéns, o Bitcoin é o sistema monetário correto para você. E se a gente assumir que o Bitcoin vai causar uma efetiva separação entre o dinheiro e o Estado, então basicamente os governos perdem a capacidade de cobrar os impostos sobre a ameaça de violência contra os indivíduos. E se isso acontecer, os governos eles passam a ter que contar com o consentimento dos indivíduos que governam. Ou seja, ele vai ter que fazer marketing, tentar vender um produto, porque se ele não fizer isso, as pessoas não vão pagar os impostos. Ou seja, num cenário como esse em que o Bitcoin domina o mundo, pode ser que ele seja responsável por transformar os governos em um tipo especial de empresa, precisa atender às necessidades dos seus cidadãos/consumidores, senão essa empresa vai à falência e os indivíduos vão comprar de outra empresa. Esse é um cenário que muitos chamam de a hiperbitcoinização e ele parece que está começando a acontecer. Ao exemplo de, por exemplo, El Salvador adotando o Bitcoin como sua moeda oficial lá em 2021, ou este ano, a República Centro-Africana
americana adotando também o Bitcoin e sendo seguida por outras regiões, tais como a cidade de Lugano, na Suíça, a Ilha da Madeira, em Portugal, além de vários outros lugares. Então, talvez esse cenário de hiperbitcoinização venha a ocorrer. É claro, eu não possuo uma bola de cristal, então eu não sei o que vai acontecer no futuro. Pode ser que tudo isso que eu expliquei até agora não ocorra e o Bitcoin acabe se tornando basicamente uma reserva de valor, ou seja, uma alternativa ao ouro. Mas em qualquer dos dois cenários, existe valor em se investir nessa criptomoeda. Seja pensando nela como o dinheiro do futuro, seja pensando nela apenas como um ouro em formato digital. Em qualquer dos dois cenários, nós da Climb podemos dar uma assessoria completa para o seu caso, além de fornecer recomendações de investimento e dar o nosso parecer sobre como que você pode estruturar sua carteira. Por isso, se você deseja contar com uma assessoria de uma equipe especializada e multidisciplinar, considere se tornar nosso cliente através do link que estará aqui e neste dia 31 de outubro, que é quando este vídeo está sendo gravado, nós temos muitos motivos para comemorar. Se você que está me assistindo compactua da fé evangélica, você pode comemorar a reforma protestante. Se você que está me assistindo é um investidor de criptomoedas, então você pode comemorar o lançamento do white paper do Bitcoin. E se você é cristão e investidor de criptomoedas, você pode comemorar os dois. Muito obrigado, Martinho Lutero. Muito obrigado, Satoshi Nakamoto, por terem proporcionado isso. E é com essa mensagem que eu vou encerrando o vídeo de hoje, pois nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.